Pessoal, falar agora sobre a entrevista. Então, eu vou colocar de uma maneira mais abrangente o assunto na minha perspectiva. Só nesse ano entre 2022 e 2023, tive a oportunidade de entrevistar mais de 150 profissionais de nível de gestão e que dá bastante conhecimento. É uma oportunidade rara de entender a história de muita gente. Nesse sentido, eu gostaria de dar algumas dicas de como um candidato pode ter uma boa experiência num processo seletivo. Vamos lá, o primeiro ponto que eu queria trazer é em relação a conhecer o mercado ou a empresa. Então, você vai fazer uma entrevista num lugar, é muito importante você saber onde você está indo, né? Se faz sentido para você, se aquela empresa tá bem de resultado, não está bem, qual o contexto que aquela empresa está inserida. Porque isso vai te ajudar a saber fazer perguntas, saber se é o ambiente que para você faz sentido trabalhar, né? Qual a cultura daquela empresa. Então vale a pena você entender um pouquinho antes de chegar para uma entrevista. O avaliador sempre busca entender também se a pessoa é dedicada, né? Se ela buscou entender um pouco da empresa ou se ela só foi para a entrevista. Eu falei lá do LinkedIn, do currículo vitae, construir a sua história. Como que você conta a sua história? Da sua história profissional, das coisas que você viveu, mesmo se você tem uma história profissional mais breve, se você é mais jovem no mercado de trabalho, tem várias situações que você pôde contribuir para algo e que te trouxe uma base, né? Fui líder dentro do time da escola, no trabalho de conclusão de curso, eu posso ter feito em grupo e fiz uma linha de pesquisa que contribuiu para a sociedade. Então, mesmo com pouca experiência, você consegue, por vezes, trazer bastante repertório se você construir a sua linha do tempo para compartilhar dentro de um momento de entrevista que geralmente podemos ficar um pouco mais nervosos que o habitual. Um último ponto aqui que eu queria falar sobre o momento de entrevista, se conhecer é fundamental. Então, além de saber da sua linha do tempo, conhecer quais são as suas fortalezas e quais são os seus elementos de oportunidades para desenvolvimento, eles te constroem uma entrevista mais sincera e honesta, que por vezes pode fazer a diferença já na conexão com o entrevistador. Todo mundo tem, do presidente do país, não existe do mundo, mas se tivesse presidente do mundo, presidente do país, da empresa, todo mundo tem as duas coisas. São fortalezas e pontos de oportunidade para desenvolvimento. Seja comportamental, seja técnico. Então não tem problema nenhum você tem que ter as duas coisas, seria estranho, não existe pessoas perfeitas, então não se sinta mal, vá investigar um pouco o seu funcionamento e isso vai te ajudar a se conectar mais com o entrevistador, com você, até para saber o que estudar, como desenvolver os seus aspectos comportamentais para chegar onde você quer chegar, beleza? Por fim, um último tempo em relação a passou a entrevista, terminou, você foi para casa, o que fazer? Na minha visão, nada. Você tem que ir para a próxima, vai para a próxima entrevista, assim que continuar escrevendo em outras vagas, seu objetivo é mudar de trabalho. A expectativa ela tem que ser trabalhada de maneira organizada até o dia da entrevista. Depois da entrevista depende do outro, não mais de você. Então, fica aqui algumas dicas em relação ao momento da entrevista e o pós-entrevista. E é isso aí. Meu nome é Paulo Ocean. Nos vemos por aí nas redes sociais. Um grande abraço.